Sejam todos bem-vindos a este canal de vídeos. Este canal de vídeo Coração de Jesus está esperando por você. Apresenta-lhe da cartas de amor celestiais que nos foram enviadas então e agora por nosso Senhor Jesus Cristo e pela bem-aventurada Virgem Maria, para que possamos nos preparar adequadamente para o casamento celestial de seu Cordeiro Deus. Hoje apresentamos a palavra de Deus falada por nosso Senhor Jesus Cristo no mosteiro de Nova Jerusalém, na Romênia. A palavra de Deus sobre o reino de 1000 anos. Parte 2. Seleção de textos da Palavra de Deus sobre este tema. Quero unir você ao seu começo, filho, para que você não fique para o fim. Quero te trazer de volta ao início. Que aqui, a árvore da vida, que estava no céu, no paraíso do Éden, era a única das árvores do céu que não dava fruto, estava ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida não tinha fruto, porque se tivesse, o homem tirou disso também. Porque o homem não ouviu para que não tomasse e para que ele não morreu, e é por isso que o homem foi tirado, para que na estação do fruto ele não estendesse a mão e colhesse o fruto sem colher, para que não tomem e vivam para sempre no céu em desobediência. E o homem foi colocado no chão novamente, e ele atirou no chão e voltou ao chão. Mas eu era a árvore da vida, e dei frutos há 2000 anos. E fui a porta de entrada para a árvore da vida. Eu era a árvore da vida e também a porta para a árvore da vida, e ressuscitei e amarrei o diabo por 1000 anos e reinei em meu reino. Mas você não entende como foi que o homem que adorava Lúcifer, que forçou os filhos do meu reino, forçou aquele que acreditou em Cristo a se curvar diante da besta feita pelo homem, e se ele não adorasse a besta, ele foi martirizado pelo testemunho de Cristo, pois eu estava reinando naqueles fiéis a mim, e estava vencendo pelo sangue derramado em meu nome e por meu testemunho, e estava elevando as multidões à fé, e estava reinando e santificando terra, e o diabo foi preso. Quem ouve bem, entenda. Porque o diabo não conquistou os meus cristãos, os filhos do meu reino sobre os quais eu reinei. E eis que, Pai, que estranho você é no início, o povo cristão no final. Que depois de todos terem conquistado aquele tempo enquanto o diabo estava preso, então eu os levantei para reinar comigo por 1000 anos, e estes são os que hoje ajudam vocês, o povo do fim. Esta é a minha igreja desde o início, a primeira, mas aqui, a do final, ajudada por tantos santos mártires que se levantaram e reinaram trabalhando no poder, deixarão-se seduzir pelo diabo, aquele que foi solto por pouco tempo, e a semente do erro entrou nos fiéis, pois a face oculta do diabo permaneceu na mente dos homens. E as ovelhas foram separadas dos bodes, e as ovelhas permaneceram poucas, e se tornaram bodes, e escolheram para a direita e para a esquerda. Mas o lobo errante estava sempre procurando as ovelhas, porque eram poucas, e ele colocou o medo nas ovelhas e nos pastores das ovelhas, e as ovelhas não lutaram, e não acordaram os pastores, e começaram a se esconder no colinas e nas montanhas, até não saberem mais o caminho para o estábulo. E eis que a igreja do fim se afastou desde o princípio, porque as ovelhas não pastaram num pasto conhecido e aprenderam a andar errante sem pastor, e as ovelhas do fim já não me conhecem, já não conhecem o pastor. Vós. E o que Deus teria feito? Exceto o que estava escrito, para começar a soar suas trombetas e anunciar o caminho da vinda do noivo à noiva, a sua igreja. Mas, ao som da trombeta, eis que Gog e Magog também receberam sobre si o livramento do diabo, para encherem o cálice do seu erro e depois serem consumidos pelo fogo que desceu do céu, pelo Espírito de Deus, que limpará a iniquidade da terra. Aqui está o final desta semana divina, que trouxe em seu seio a trombeta da aliança para o fim do mistério de Deus e para a cessação do sacrifício e para a vinda e preparação da vinda do Senhor Jesus Cristo. E se eu vim, tudo parou se eu viesse. E então trabalhei para me livrar do que sobrou para me livrar. E por isso eu disse então que a sede dos reis foi tirada da terra, e aqueles que querem para reinar, permanecer como o Senhor, na cruz, e não de outra forma. E de onde? Que os imperadores nada sabiam e permaneceram em seus lugares. Mas esses não têm o meu reino, e têm o seu próprio, e nada resta na abertura dos livros que serão lidos, como eu disse a este povo. Porque assim lhes disse, e há muito tempo lhes disse, filhos do meu povo, daqui a pouco apertaremos as mãos e leremos o livro da profecia de hoje, do princípio ao fim, diante de milhares e milhões de criaturas. E eu disse que grande será aquele dia em que eu, o Senhor,
profetizarei diante de muitos povos e a primeira igreja será construída novamente. E eis que Gog e Magog cantam, gritam e se contorcem, e o diabo se enfurece como nunca antes, e o falso profeta vê sua mentira, pois os séculos estão nas mãos de meu Pai, e ele não é sábio para saber disso. Nem os profetas entenderam o que estavam escrevendo, nem os que estavam longe, nem os que estavam perto, e eles ficam parados e olham do céu e não entendem como isso acontece, pois eis que os mistérios estão se desenrolando na terra. E o céu e Jerusalém estão sentados para receber aqueles que vierem à festa daquele dia em que este livro será aberto e nele lido, e os grandes e os pequenos mortos estarão diante dele, e o lago de fogo será aberto para os mentirosos. Para o segundo morte. Filhos do meu povo, levantem-se e aprendam esta lição, para que possam saber como é esperar a ressurreição dos mortos e a vida da era vindoura. Todos dizem que o Senhor é mentiroso através dos seus profetas, mas não é assim. O mundo não entende que anunciei o meu reino, e não entende a menos que se volte para olhar para o início. E eis que os mortos ressuscitarão, mas eu vos digo que eles também ressuscitaram, e o mundo não terá olhos para ver, porque os olhos do mundo estão guardados para ver. Este é o fim da mensagem de hoje, que Deus os abençoe e os mantenha próximos ao seu sagrado coração. Amém.